Gente, estamos aqui para fazer uma oficina para vocês, mostrar um pouquinho do maracatu de baque virado, certo? Já começando a explicar um pouquinho sobre maracatu, que todo mundo fala de maracatu, mas temos no mínimo 3 tipos de maracatus diferentes no Brasil, que é o maracatu do Ceará, o maracatu de Pernambuco, que tem o maracatu do interior, que também é chamado de baque solto ou de baque virado, ou de baque de rural, né? E tem o maracatu, que é o nosso, que vamos estar trabalhando aqui, mostrando para vocês, que é o baque virado, certo? Então, e não vamos fazer uma oficina de maracatu, vamos fazer uma oficina da música do maracatu de baque virado. Isso. Que a música do maracatu de baque virado é chamada de baque, né? E o baque virado é o maracatu que tem dança, tem os personagens, tem uma corte, né? Que a música é tocada para essa corte desfilar. Então, a gente vai falar da música do maracatu de baque virado, certo? Eu sou Éder o Rocha e que sou do coletivo.br e venho do Maracatu Nação Estrela Brilhante, e que o meu mestre é esse mestre aqui que está ao meu lado, o Walter, que foi que me iniciou no maracatu de baque virado, né? Então, esse aqui é o meu mestre, que vai falar um pouquinho dele também, né? Que é bom, né? Bom dia, Éder. Bom dia. Para mim é um prazer, mais uma vez estamos juntos, né? Trabalhando para o Ponto BR, que é o nosso grupo. Isso. Independente do que você falou, lindas palavras, né? Independente de nação, né? Estamos aqui para falar do maracatu. E na verdade, é o que a gente sabe fazer. É isso aí. Então, estamos aqui mais uma vez para falar, explicar e tirar as dúvidas de muita gente por aí, né? Que até que embaralha as coisas, né? E aí você falou muito bem nos 3 itens do maracatu, né? A gente costuma falar e dizer que o maracatu se divide em 2, não é isso? Como você falou aí, aprendeu muito bem que é o maracatu profano e o maracatu da parte religião. Que eu queria que você também falasse um pouquinho, que eu fico assim muito feliz, muito contente em saber como você explica essa coisa tão bonita, né? Tão certinha, né? Porque muita gente aí de fundo do maracatu, com maracatu de candomblé, de Xangô, aquilo tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A gente vai fazer essa dinâmica aqui, brincando um com o outro, que é para o povo saber, né? Aí depois eu não quero fazer isso, eu quero que você faça, entendeu? Apresentar os nossos queridos, né, percussores. As coisas lindas quem sabe fazer, tá bom? Eu me chamo Walter e já me apresentei. É interessante isso que o Walter está falando sobre a questão do baque do maracatu nação, do maracatu profano, religioso e tal, né? Que as pessoas falam muito por aí, essas coisas todas, né? A gente tem que entender um pouco também da história do maracatu, né? O maracatu, ele não surgiu assim de repente, né? Mas eu não vou contar toda a história dele, não, senão eu vou parar amanhã essa história, entendeu? Porque é muito grande. Mas eu vou resumir o máximo possível, que é assim, o maracatu, ele tem um cunho religioso, né? Mas o maracatu, quando ele vem a ser maracatu, ele é profano, porque ele é uma brincadeira feita para a rua. Então é para todo mundo participar. Só que as nações de maracatu, isso sim, essas nações de maracatu têm esse cunho religioso embasado no Xangô de Recife, né? E depois, lógico, isso aí com o tempo, né, foi criando um espaço maior, as pessoas foram conhecendo mais esse maracatu e foram formando outros maracatus sem essa relação religiosa, né? Por quê? Porque o maracatu que está na rua é um maracatu profano. Então as pessoas vão pegar, vão fazer dança, vão formar a corte, né, que é com as calungas e tudo mais e tal, de uma forma profana, sem ser a parte religiosa que tem a ver com o terreiro, com o Xangô de Recife. E depois, quando isso acabou sendo mais difundido ainda pelo mundo todo, foi através da música do maracatu, isso que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. E aí muitos grupos, né, de batuqueiros surgiram para fazer a música do maracatu de baque virado, né?
E aí chamam esses grupos também de maracatu. Não, são grupos, né? São grupos de maracatu, não são maracatus, né? E aí tem praticamente essas três classificações que a gente pode colocar hoje, que é o maracatu de origem, né? Que são os maracatus nações, que são os maracatus que estão vinculados ao Xangô de Recife, e os maracatus profanos, totalmente profanos, que estão aí para se apresentar, para fazer apresentações turísticas e tudo mais, né? E tem os grupos de maracatus que tocam a música de maracatu de baque virado, né? Como eu já falei, existem outros tipos de maracatus, né? Mas é isso que é a classificação. Aí tem alguns grupos também que aí coloca a dança, né? E tem a dança e tal, mas ainda não tem a corte, porque o principal do maracatu não é nem só a música, é a corte. A corte que representa a relação dos reis dos Congos. Isso. Entendeu? Verdade. Então, se um maracatu não tem corte, ele não é maracatu. Ok? É um grupo que trabalha É um grupo de dança. Percussão. É um grupo que trabalha com dança e percussão, né? Maracatu, se tiver dança, né? Se não, é só um grupo de percussão. Que, na verdade, temos aqui um maestro da percussão do maracatu, que é o mestre Walter. Eu me sinto feliz, sabe, com alguns grupos que trabalham com dança e música do maracatu e que há um certo respeito, né? Porque muitos por aí já estão partindo para o outro lado, né? É para fins, né, lucrativos, que isso magoa e fere a gente. Até, Éder, botar nomes estranhos no nosso instrumento, entendeu? E eu queria que você falasse sobre essa característica e provar um pouco que você realmente conhece e sabe do que é um instrumento de maracatu. Ele está fazendo... Bem, mas vamos lá. Como ele é meu mestre, né, a gente vai respondendo as perguntas dele de uma forma um pouco mais dentro da oficina aqui. Os instrumentos, é muito interessante que os instrumentos eles são caracterizados por uma região, né? Eles têm nomes daquele lugar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui desse instrumento aqui, que é o ganzá. Ganzá. Esse instrumento aqui no maracatu se chama ganzá. No maracatu de baque virado. Tá? Esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui, baque virado. Então, o maracatu de baque virado, esse instrumento é ganzá. No maracatu de baque solto, esse instrumento é mineiro, certo? Então, quando as pessoas não entendem e os turistas, vamos dizer assim, os pesquisadores, entre aspas, né, vão fazer vamos dizer, esse conhecimento nesses lugares, eles acabam não tendo um cuidado com essa relação. Porque um nome, quando se chama mineiro, já quem é de Pernambuco vai saber que esse mineiro está relacionado ao maracatu de baque solto. De baque virado é ganzá. Esse é o ganzá. Que tem, lógico, uma influência também do coco. Tem uma influência do coco e também tem uma influência do samba, né? Verdade. O maracatu, como por ser uma manifestação de rua, lógico que tem uma influência também do samba, porque na década de 50, por exemplo, o samba foi muito difundido no Brasil. Então, naturalmente, né, o maracatu também pegou um pouco dessa influência, né, do samba, por ter instrumentos similares ao samba. Mas esse instrumento aqui é um ganzá, né, no maracatu. Aí tem alguns maracatus, por exemplo, que na época, por exemplo, que eu entrei no Estrela Brilhante, o próprio Estrela Brilhante tinha uma figura lá muito interessante, que ele chegava com o ganzá dele, mas ele chegava com um ganzá de ficha, né? Um ganzá de ficha. O ganzá de ficha já é um ganzá de escola de samba, né? Então, esse instrumento aqui, o ganzá, é mais apropriado para o maracatu de baque virado, né? Que também é o mesmo instrumento para o cavalo marinho, é o mesmo instrumento para o maracatu rural, é o mesmo instrumento para o coco, mas cada região, né, cada lugar vai ter uma denominação um pouco diferente do instrumento. E é isso, a denominação do instrumento vai dizer de onde ele vem, né? No caso, ganzá, maracatu de baque virado, né? E o ganzá, eu vou já tocando um pouco ele, para vocês entenderem que é um instrumento que toca da cabeça para cima, né? Então ele não é para tocar aqui, ó, no maracatu de baque virado. Ele é para tocar para cima, para a parte de cima. Por quê? Porque o maracatu é grande, né, o suficiente para
esse instrumento tem que aparecer por todo o maracatu. Não é só na orquestra, mas sim todo o maracatu. Quem está lá na frente, o lanceiro, que está lá na frente, ele tem que escutar o ganzá também. Então a pessoa não vai tocar aqui. Ele vai tocar mais alto, né? E aí vai fazer o som do ganzá junto com o baque. Né? Mais simples. Né? Um pouco mais complexo, mais swingado. Isso. E mais no ciclo, vamos dizer assim, do bombo, da alfaia, da célula do maracatu de baque virado, ele é. Então esse é o instrumento do maracatu de baque virado, ganzá. Eu acho que tirou as dúvidas já, né? Tirou as dúvidas, né? Tirei a dúvida. Alguém tinha dúvida porque... porque é assim, porque esse nome, porque aquilo outro. Então, a qualidade, quem faz é a gente. A qualidade quem faz é a gente. Então, o Ed mostrou aí como é que se toca um ganzá, tá entendendo? A gente, nesse intervalo, para não ficar tão assim, fala um pouco da música. Você falou sobre o instrumental todinho, agora quer falar sobre a música. O casamento, né? Nós estamos adiantando muito, né? Porque é pouco tempo, né? Tá tão gostoso. Eu vou continuar falando dos instrumentos, na verdade, para poder fechar a orquestra de percussão, que eu falei que o maracatu não deixa de ser, a música dele ser uma orquestra de percussão, onde tem a voz cantando, né? E aí tem um instrumento principal do maracatu, que é esse daqui, que é o gongue. As pessoas acham que não é principal, mas ele é principal porque ele é que dá, é o coração da percussão, né? Ele é o coração do maracatu, né? Então tem várias células do baque virado que é tocado nesse instrumento. Tem a relação desse instrumento também, que ele é tocado diferentemente em algumas nações de maracatu, né? Então, se você vai escutar o Estrela Brilhante, vai escutar o Porto Rico, vai escutar o Raízes, vão estar sendo tocados um pouco diferente, porque cada maracatu tem uma forma de interpretar a sua música. Não é igual. Não tem essa coisa de dizer que os maracatus de baque virados tocam todos iguais. Eles tocam os mesmos ritmos, mas de uma forma diferente. Diferente, verdade. Por quê? Porque quem vai conduzir esse baque desses maracatus é o mestre. E ele vai ensinar da forma que ele melhor consegue expressar isso. Então, quando o mestre quando um Estrela Brilhante, por exemplo, né, está com o mestre Walter, vai ser tocado de uma forma. Como hoje, por exemplo, tem o mestre Fabinho. É tocado de uma outra forma. Por quê? Porque é um outro mestre, tem sua concepção. Outra dinâmica, né? De rítmica e pensa diferente. Mas não deixa de ser o baque virado. Então, o conceito do maracatu de baque virado é um. Mas a representação dele é diferente em cada maracatu, com cada mestre que está ali de frente àquele maracatu, certo? Então, esse gongue aqui tem duas células básicas que as pessoas tocam nesse gongue, que é a mais comum, que é um can, que é essa aqui, ó. E vou só contar para vocês entenderem, ó. 1, 2, 3, 4 e... Né? Porque essa célula aqui é a mesma célula do coco. E aí, se você não pega o tempo certo, você vai pensar que é o coco. Ti. Isso aqui é coco, tá? E tem gente que toca errado porque não consegue entender que essa célula está
com a síncopa, né, que a gente chama, que é uma topada que a gente leva no meio do caminho da rítmica, né? E que, a. Então isso é a vida do maracatu. É essa célula que impulsiona a dança. Esse gongue é que impulsiona a dança, de dançar e fazer o movimento para cima, tá? Tem alguns, né, maracatus que já tocam uma célula mais comum, mais conhecida nas orquestras também, que tocam o maracatu, tal, que é o... né? Essa célula marca mais a cabeça e o chão para definir o baque e ninguém se perder nele, vamos dizer assim. Mas a mais comum, tocada e originária do baque virado é essa que eu acabei de tocar no início, né, que funciona todos os instrumentos, inclusive a virada alfaia e do bombo, né, é feita nesse formato. Esse é o ferro que é o gongue, né? E nos aprendi com seu Salu, né? Que no baque solto ele é chamado de gongué, né? Alguns lugares chamam de gongué, né? Não de gongue, né? O gongue eu aprendi dentro do maracatu de baque virado, né? O gongué já são duas campanas, é diferente do baque virado. Até porque, Éder, é bom você lembrar isso, que tem toada que fala nisso. Quando o Luiz cantava, foi falar a buzina, responde o gongue, que é para rimar com as nossas baianas dançam como quer, foi tocar a buzina, entendeu? Toca o gongue, é isso aí. Vamos lá. Aí tem essa relação, assim, tem uma coisa aqui no Recife, né? Quando eu falo, quando eu também falo que a voz do povo é que define a rítmica desse povo, né? Então quando fala gongué e gongue, você vê que emite um som diferente um do outro, né? Então isso tem a ver com o som do instrumento, né? Então pode ser que gongué era um nome do instrumento mais antigo e com o tempo se transformou em gongue, né? Mas praticamente são os mesmos instrumentos, que tem a ver com o gongue do instrumento, o som do instrumento. O nome do instrumento tem a ver com o som do instrumento. Gongue, aberto. Gongue, já fecha. Gongue, gongue. Outro instrumento muito importante dentro do maracatu, que aí ele traz uma relação até mesmo de profano, né? Que é a relação militar, porque o maracatu, se vocês não sabem, ele é uma marcha. É uma marcha. Por quê? Porque está marchando a corte. A corte toda está andando e marchando junto, né? Para mostrar a beleza daquela corte. Então, um instrumento que tem um virtuoso aqui, né? Que é o meu mestre, ele é virtuoso desse instrumento aqui, mas não precisa ser tão virtuoso para tocar esse instrumento, mas ele é. É que você mostra. E aqui é o tarol, certo? O tarol ou caixa, né? Caixa de guerra, né? Mas antigamente, né, tem o Guerra Peixes, né, que escreveu sobre maracatus, um livro interessante e tal. Ele já cita ali caixa e tarol, né? Eu aprendi com esse mestre aqui que tem esses dois instrumentos, mas não necessariamente hoje existem esses dois instrumentos. Acabou um introduzindo no outro, né? Cadê o tarol, a caixa, ficou praticamente um só. Mas na voz dele, ele pode até dizer que hoje eu estou mentindo, mas eu me lembro muito bem que ele me falou que o tarol conversa muito mais, o tarol tem a facilidade de conversar com os instrumentos que são os bombos. Já a caixa tem a função de marcar a pisada para segurar todos os outros instrumentos também, junto com o gongue e com o tambor de marcação, né? Então, cada maracatu, lógico, vai ter uma forma de trabalhar os dois instrumentos, né? Tanto caixa
como o tarol. Mas um exemplo que eu dou é que caixa vai marcar mais um tempo forte para poder o grupo, né, estar todo mundo tocando junto, né? Essa é uma levada simples, né, de tarol, que fica marcando. Já o tarol, ele vai variar um pouco, né? E quando eu aprendi com esse mestre aqui, ele falou, ó, vai fazendo o que os bombos faz, porque aí ele vai definir cada baque, em vez de ficar só em uma marcação. Então, quando eu pego um tambor desse aqui e vou fazer um baque de marcação, eu vou tocar mais. Quando eu for fazer o martelo, eu já vou tocar um pouco diferente. Então, isso é a diferença entre um baque que está sendo tocado com um tarol e um baque que está sendo tocado com caixa. Mas hoje em dia acaba misturando um pouco um com o outro e trazendo uma única linguagem, mas também por causa da evolução, no caso, da quantidade de gente que tem dentro da orquestra de percussão do maracatu de baque virado. Pela quantidade de gente, teve que simplificar a forma de se tocar para que todos pudessem tocar. Antigamente o maracatu tinha menos gente, então a conversa era muito mais fácil, né? Trocar as ideias entre um e outro era muito mais fácil. Por quê? Porque tinha poucos instrumentos para estar trazendo, vamos dizer, uma confusão rítmica, né? Então tinha liberdade de se fazer isso. Hoje em dia não, hoje em dia já se tem 200 batuqueiros no maracatu, então fica difícil de trazer essa liberdade, tem que se conduzir todo mundo mais na rédea ali, de ficar todo mundo mais junto, né? Mas fazendo uma condução mais simples para que o baque segure sustento, né? Certo? Foi gostoso porque o pessoal juntava as coisas, né, Reda? É tão bom ponto BR fazer isso, porque a gente tira as dúvidas, né? Aí quando o Ed falou a questão do tarol e do caixa, né? Uhum. Aí você vê que o tarol é aquela marcação bonitinha, né? Naquele compasso, você vai por aqui. E o tarol, na época, quando eu tocava lá no Leão Colado, chamava-se tarol de rufo. É aquilo que você fala. Hoje em dia, a gente, para mandar o cara virar o baque, a gente apita. Só que na época nossa da gente, quem fazia esse comando todinho era o tarol de rufo. Quando eu queria virar o baque, ele fazia aquela chamada. Aí o baque já sabia que ia virar. Era muito bonita essa conversa, entendendo? E hoje, infelizmente, foi esquecido isso. Aí o caixa é que está fazendo, mas simplificando uma coisa só, como o trem. Só anda naquele trilho, entendeu? Às vezes ele quer vir para o lado de cá, mas se ele sair, ele não vai andar, porque está no trilho, então acabou-se isso. Mas o tarol de rufo, essa junção era muito bonita, caixas e tarol, né? Exatamente. Aprendeu muito bem. Inclusive, pegando essa deixa dele, eu vou dar um exemplo aqui de como ele ensinou uma chamada de maracatu, porque é interessante que os baques têm a toada, que é a letra, com a música e tudo mais e tal, e tem os baques sem, né, as toadas. E quando tem a toada, o baque ele tem que se encaixar na toada, não pode ser um para um lado e um para o outro, né? Mas tem uma coisa que é chamar para tocar. Então, ele me ensinou que quando pega um tarol, esse tarol é chamar todo mundo para tocar. Então tem uma chamada que é aqui, ó. Essa chamada, ela pode ser esticada de acordo com o que a pessoa que está tocando o tarol, que geralmente é o mestre, no caso dele era o mestre, era ele que estava tocando o tarol, está percebendo se todos já estão em forma, já estão com os instrumentos prontos para tocar. Então essa primeira parte aqui da chamada, né?
Não necessariamente precisa ser uma vez só, 2 vezes. Pode ser quantas vezes for, até ele ou quem está com um instrumento perceber que todos do grupo estão com os instrumentos a punho, apostos para tocar, certo? Que é isso aqui, ó. E fica. E vai ficar. Quando todo mundo estiver pronto, aí ele vai fazer. Aí todo mundo entra. Se ainda nesse intervalo se percebe que tem alguém ali vacilando, ele estica um pouco mais. Quando tem a pausa, aí que todos os outros instrumentos vão dar introdução no baque. Assim eu aprendi, só que hoje em dia não estão mais usando esse tipo de coisa. Por quê? Porque o comando já não está mais no tarol. Não. O comando está no apito. Né? É diferente. Mas isso existe, ainda existe. E é bom ter essa memória para poder relembrar, né, esses momentos importantes da riqueza da música do baque virado. E que deixa saudade, deixa. Viu? Você comunicar através dos solos, sai daí, fazer um negócio bonito. E outra coisa também, vamos supor que o cara esteja tomando água, né, Éder? Aí o cara vai tomar água e leva o tambor. Com ele vai mais 2. Aí o tarol começou, aí ele vai ficar fazendo isso. Até o cara chegar, né? Para fazer o negócio, a junção, bonito. Lembrou bem. E muita gente esquece, ou não sabe, ou não conhece, ou não quer fazer. Exatamente. Porque eu acho que é mais a falta de conhecimento. As informações hoje estão sendo tão rápidas, as pessoas têm tanta necessidade de querer tocar, que acaba esquecendo de estudar, olhar para trás, né? Olhar para trás para ver o que aconteceu antes, para poder fazer as coisas bem feitas hoje, para que continue amanhã essa perfeição, né? Um outro instrumento que as pessoas se apaixonam e querem tocar, né, é esse instrumento aqui. Você vai tocar? Você quer tocar? Ou eu posso tocar também. Você quer tocar, vai tocar o caixa? Senão os pessoal estão pedindo para a gente fazer não, isso. depois a gente junta tudo. Depois a gente vai juntar tudo. Mas agora a gente vai fazer. Porque você é canhoto, né? Eu sou canhoto. Ele. E outra coisa que eu tenho costume de tocar esse instrumento aqui, que é o bombo, né? Eu entrei no maracatu, isso aqui era chamado de bombo. Com o tempo foi que ele se transformou em alfaia, né? E hoje virou uma alfaia. Mas é um bombo. Lógico que já se chamava de alfaia, mas é esquecido. O bombo, na verdade, ele tornou-se mais famoso, vamos dizer assim, na época, por outras manifestações populares. Então acabou sendo o bombo de maracatu, né? Bombo de baque virado. Mas é um alfaia também, né? Como também pode ser chamado de zabumba, viu? Zabumba também é chamado esse instrumento. Inclusive tem um maracatu de baque virado chamado Estrela Brilhante de Igaraçu, que toca zabumba. Hoje em dia toca de uma forma diferente, porque ele toca com o bacalhau em cima. Mas quando eu vi pela primeira vez o maracatu de Estrela Brilhante de Igaraçu, alguns antigos mestres lá tocava com o bacalhau na parte inferior, E é aqui, ó. Né? Mas esse instrumento aqui é um instrumento também como um tambor que é a caixa, só que ele não tem esteira, e é o instrumento que conduz geralmente todos os baques, as diferenças dos baques, né, junto com o tarol, que tem vários baques, mas enfim. Esse aqui é um simples que eu vou tocar. Eu toco aqui porque me ensinaram a tocar dessa forma, para poder mais fácil tocar o instrumento e sair do lugar, porque esse instrumento tem que se andar, e se põe na frente, ele atrapalha o andar. Então ele é colocado do lado para poder andar e tocar melhor. O aro dele é alto, então quando se põe aqui, a pessoa pode machucar, né? A ideia
fazer isso, esse Todo movimento braço. aqui do braço, É muito né? bonito. Tem toda uma técnica especial para esse instrumento e que praticamente é uma dança que se faz com esse instrumento, tocando e tal. Então temos esse outro instrumento aqui, Balé, né? que É o balé. ele adentrou, esse instrumento aqui ele adentrou no baque virado, né, de uma forma espontânea, vamos dizer assim, que a história teve uma época, né, que começou a ter as cerimônias da noite, né, dos tambores silenciosos, sendo uma abertura, uma cerimônia maravilhosa, onde os afoxés eles faziam essa abertura, depois os maracatus chegavam. E quando os afoxés faziam, esse instrumento é um instrumento que é tocado nos afoxés. Então acabava o maracatu entrando e o afoxé saindo e se misturando de uma forma que esse instrumento acabava auxiliando o maracatu no chocalho, certo? O que acontece? Esse instrumento também é de terreiro. Esse instrumento vem do Xangô, do Recife. Então quando ele foi introduzido no baque virado, foi espontâneo, porque as pessoas também que tocavam no Xangô e nos afoxés faziam parte do maracatu de baque virado. Então foi espontâneo. E esse instrumento é um instrumento de rua, não é o chequerê cubano, que é um pouco mais fechado, a rede dele é um pouco mais fechada, é uma rede um pouco mais aberta porque é para rua e é para fazer realmente um som maior, né? E o movimento dele é para baixo e para cima, né, na diagonal. E aí trabalhamos na são algumas variações desse instrumento aqui, que é o AB do maracatu de baque virado. E é isso. Esse é o instrumento que foi introduzido recentemente no maracatu. Então temos esses instrumentos aqui, que são os instrumentos que nós, né, no caso, trabalhamos nos nossos baques, né? Existe um outro que é o atabaque, também, que alguns outros maracatus de baque virado do Recife, eles trabalham, mas nós não trabalhamos com esse instrumento, por questões ideológicas também, né? Porque no meu caso é porque o atabaque seria um novo instrumento a ser introduzido no maracatu. Esse aqui não. Esse não é um novo instrumento, porque se você observar, é irmão desse. A diferença é que as miçangas estão fora e aqui estão dentro. Isso é cilindro, né? O outro Mas o que acontece é que os dois têm a mesma função. O atabaque não. O atabaque já é um a mais dentro do maracatu. Mas vem também do terreiro. Então por que não entrar no maracatu, né? De baque virado. Então, cada qual sabe o caminho que quer fazer do seu baque de maracatu. Agora a gente vai começar a mostrar um pouco da música com as toadas. Esse mestre aqui, né, praticamente eu estou fazendo a oficina aqui, que ele está fazendo só uma pergunta para mim, mas eu vou começar a fazer pergunta para ele, né? Como você começou a conceber as toadas de maracatu para que você começasse a compor? Porque antes você tocava as toadas antigas, certo? E depois que você começou a compor para os maracatus, que no caso são vários, porque os grupos e outros maracatus cantam as suas toadas, né? E que a gente presenteia, né? Conta essa história um pouquinho, Fá. Olha, você falou aí uma coisa, entendendo? Que lembrou, realmente, quando você falou samba, né? Que realmente é um percussor. Agora, o seguinte, sabe o que me deixa intrigado? Que você e todo o povo sabe, né? Que eu vim do samba. Então a característica do samba não é diferente do maracatu. Havia uma coisa que é diferenciado, né? Como eu falo isso? Porque o samba, todo ano se fazia um samba para a escola desfilar. E o maracatu, quando eu cheguei, aliás, que eu fui criado em frente a uma sede da nação neoculada, eu via, Éder, toda a nação de maracatu, quando passava, cantava a mesma coisa.
O que um maracatu cantava, o outro cantava. Então, não tinha diferença, tá entendendo? E eu sempre tinha essa vontade de querer mudar alguma coisa de maracatu, mas eu não era de maracatu, né? E simplesmente vivia ali dentro, aprendi as coisas com o mestre Luiz de França, entendendo? Aprendi de graça ali, entendeu? Aí então, quando a gente assumiu a nação, o Estrela Brilhante, primeiro ano, a gente fez a mesma coisa. A gente cantou o que os outros cantavam. Aí eu ouvi Davi Correia, um grande cantor de escola de samba, Salgueiro. E ele gritou assim na avenida, nem melhor nem pior. Olha, aí eu botei isso na mente, nem melhor nem pior, certo? Bora, Salgueiro! Aí a bateria entrou fazendo aquele negócio bonitinho. Aí eu botei na mente, por que não maracatu não fazer isso? É? Por que o maracatu não fazer isso? A bateria chama o público, a bateria faz com que o pessoal se empolgue. E o baque do maracatu não era aquilo simples, ninguém dava valor, velho. Quando a gente passava era aquilo outro, era o maracatu. Aí o que o primeiro cantava, o último também cantava. Aí eu tive a ideia de fazer minha primeira toada, né? Primeira toada. E eu senti que ela tinha um chamego legal para a percussão. Como eu vim do samba, aí a mente me obrigou a fazer isso. Tem que fazer umas paradinhas, né? Mas maracatu não tem isso. Mas maracatu não quer isso. Mas se tudo é percussão, se a percussão fala, a percussão faz, a percussão é que anima o público, a percussão é que faz com que o cara chegue. Porque às vezes o cara chega para um show, não é para ver é para ver um baterista, né? É para ver um vocalista. Em si, a banda toda não agrada. O cara vai para o show para ver o fã dele, né? O fã dele. E o cara vai ali para ver fulano, entendeu? Pronto, quando ele vê, então o que aconteceu foi isso. Aí lá se vai, Walter, faz uma paradinha. Aí foi que fez com que eu continuasse. Vamos dar um exemplo, desculpa eu cortar, mas vamos dar um exemplo, porque a gente precisa tocar pro povo também, pro povo entender isso aqui. Vamos fazer o baque de parada? Você quer tocar alfaia ou quer tocar caixa? Rapaz, toca a caixa, que é tão lindo você tocando caixa, vá. Faça essa gentileza. esse cara arruma emprego pra mim, né? É. Olha pra aí, olha, minha posição. A gente vai tocar o baque aqui, vamos ver se a gente consegue tocar esse baque, porque faz muito tempo que a gente não toca. Mas esse baque é o seguinte, esse baque é o baque de parada, certo? Isso. Só que aí pra mim, no caso dele, assim, foi a primeira invenção que eu me lembro que ele trouxe para o maracatu de baque virado, que é esse baque de parada de uma forma diferente. Vamos tocar ele normal, né? Depois a gente toca ele naquela frescurite tua. Esse é o baque normal, parada normal. Gostou! Aí o outro baque, veja a diferença do outro baque já. Que aí, como é que era? Chamava baque de 6, né? Baque de 6, vamos ver se a gente lembra. Vamos lá, vai. Faz tantos anos, né? Faz tanto tempo, vamos ver. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Mas faz de conta que esse cara foi tomar água, ele não tá aqui. Esperando ele. Tá, fui ali.
Porque depois que fazia o... Quer dizer, isso são coisas que nós criamos, né, Éder? Isso, Porque isso. se o batuqueiro não faz correto, implicar, eu sei fazer, mas não vou fazer, chegava não, velho. O bom é que chegava todo mundo nesse coletivo geral, entendendo? E realmente falta isso. Agora, Éder, o que é que tu quer? Então, vamos fazer outro baque também, que não é tão conhecido dentro dos maracatus, que é o baque martelo. Né? É isso. O martelo, alguns maracatus tocam esse baque. E a gente vai tocar um pouquinho aqui, porque ele tem uma diferença, que todos os outros têm uma chamada e tem uma virada para entrar no baque. Já o martelo não, o martelo tem a chamada, mas aí ele entra direto, sem fazer nenhuma virada. Vamos lá? Vamos lá. Manda que o pessoal preste atenção no andamento do caixa, né? Que há diferença, né? Como você falou. Isso. Falou. Não só no andamento, como a execução. Aí o que acontece? Eu sou técnico em percussão. Quer dizer, quando eu olho uma pessoa tocando caixa, eu não vou ouvir só a música. Eu vou ver como ele toca. Qual a mão que ele vai estar articulando, qual ele vai tocar mais forte, qual a mais fraca, onde é que tem acentuação, não tem o andamento da música. Então é isso que faz a diferença da percepção em relação a alguém estar tocando e você pegar e aprender, entendeu? Então é bom as pessoas, antes de estarem pesquisando os maracatus e tudo mais e tal, ter um pouco dessa sensibilidade de percepção para poder entender um pouco disso, que o baque às vezes é diferente só por uma articulação diferente que a pessoa faz, tá? Então nós vamos tocar agora o martelo.br, independente de nação, não é verdade? Vamos, independente da minha, da do Hélio, entendendo? Vamos tocar o martelo.br como a gente toca. E depois a gente parte para a execução. Agora vamos olhar. Será que eu me lembro? Vamos lá. Não, ele não vai fazer não, ele vai fazer simplesmente a base, certo? Vamos lá. Vamos lá. A diferença do caixa como é tocado, como o Éder falou, entendeu? Aqui não tem maestria, nem ninguém melhor do que ninguém, simplesmente mostrando como é que é feito o negócio e que lá fora também é diferente, entendeu? Mas vamos lá, qual é o outro barco, meu filho? Vamos... Tem um baque que... Vou contar uma história que aí é minha e dele. A gente tocando, eu aprendi muito com ele. Então a gente acabou se organizando para fazer algumas apresentações, que foi onde começou a apresentar os grupos, né? Quer dizer, a orquestra da percussão do Estrela Brilhante ia na soparia do Pina. Ainda lembra disso? Um lugar muito interessante lá. Muito interessante ali. Né, dali apareceu bastante gente daquela soparia. E a gente levava o estandarte do Estrela Brilhante e ia os batuqueiros cantar, fazer um show. Fazer um show de toadas de maracatu de baque virado. E eu me lembro que nessa época a gente tocava um baque que a gente chamava de baque virado, né? E a gente pode tocar um pouco ele, deixa eu ver se eu me lembro, né, de tocar, mas chama aí que eu vou tocar ele. Aí você vai lembrar também. Deixa eu ver se eu me lembro. Não, maracatu é isso, quando a gente cresce, aí vem sempre a lembrança, sabe? Nos ancestrais, os antepassados traz pra gente aquilo que a gente quer fazer, então nos rememora, entendeu? Exatamente. Então vamos encerrar com esse baque? Quer encerrar com esse baque ou quer fazer um outro depois? Já vai terminar, tão gostoso que tava. Oh meu Deus, por que fizeram isso com a gente, hein? Então é isso aí, vamos encerrar com esse baque.
cuidado, porque senão eu não consigo tocar esse baque. Você viu, eu toquei no momento aqui, pode lembrar, aquilo que o Éder falou, que nesse baque eu não toquei caixa, eu toquei o tarol de rufo. Véi, a dinâmica foi totalmente diferente, né? Aquilo que ele falou, a diferença dos instrumentos, do caixa, o casamento com o tarol. Então eu estava tocando aqui o tarol. Eu não estava mais tocando caixa, estava fazendo o ritmo do tarol, de rufo, olha. Vamos lá, agora me lembrei da toada. No baque de arrasto, né? Bonito. Gente, mais uma vez obrigado, entendeu? Tamo junto e maracatu para a gente é isso, entendeu? A gente fazer um trabalho bonito que o maracatu pede sem que alguém venha se apresentar como o melhor, como o bom, como o ás. Não, eu sou aquilo. Não, nós somos maracatu e maracatu merece respeito. Obrigado, Ed, mais uma vez mesmo. Tamo junto, viu? Obrigado mesmo. Ponto BR, minha família. Espero que vocês tenham gostado e aproveite todo esse ensinamento que o mestre passou para mim e estamos passando para vocês. E que você passou para ele. Muito obrigado. É assim que se faz. Obrigado, gente.